tossi um pouco, porque durante esses dias eu amanheci com a garganta tampada, mas o Senhor irá falar nos nossos corações. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Amém, glória. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes. Meu Deus. Juízes, capítulo de número 6. Glória. Juízes, capítulo de número 6, a partir do verso de número 12. Vamos ler até o verso de número 16, amém, igreja? Amém, Jesus, glória. Quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, aleluia, Senhor da glória. Eu ia fazer uma pequena oração, meus irmãos. Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, nesta noite, Senhor, quero te render glórias, aleluia, aleluia, Senhor, quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, Pai. A tua palavra, Senhor, foi lida, Pai, nessa noite, aleluia, e será ministrada, Senhor, através do teu Espírito Santo me conduzindo nessa noite. E que a tua palavra, Senhor, venha transformar vidas, ó Pai, neste lugar, Senhor. Que toda honra, toda glória e toda exaltação seja somente tua, Senhor. Aleluia. Que eu venha, Senhor, diminuir para que tu venhas crescer, Senhor, neste lugar, em nome de Jesus. Repreende, Senhor, aleluia, tudo aquilo, Senhor, que impede os teus filhos de entender a tua palavra, em nome de Jesus. Pois assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E que as palmas louvem ao Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, se eu fosse dar um tema para esta pregação, o tema seria: Deus te escolheu para uma grande missão. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos ver que Deus não escolhe ninguém por acaso. Deus não chama alguém por acaso. Deus não chama, aleluia, alguém de forma aleatória. Porém, muitas vezes, nós não queremos dar ouvidos à voz de Deus, dizendo sim para a missão que Ele nos chamou. Gideão estava trabalhando escondido, aleluia, para poder salvar o sustento da sua família das mãos do inimigo que oprimia Israel por 7 anos. Israel plantava, mas na hora da colheita, os midianitas vinham e roubavam toda a colheita. Muitas vezes, meus irmãos, o inimigo também vem contra nossas vidas, querendo roubar aquilo que sustenta
vida, aquilo que sustenta a nossa casa, aquilo que sustenta a nossa família. Porém, muitas vezes também ele deseja nos paralisar, para que não venhamos viver a missão de Deus na nossa vida. Louvado seja Deus. E nós podemos, meus irmãos, destacar alguns pontos nesta pregação. O primeiro ponto é: Deus te escolheu não por mérito, mas pela graça. Aleluia. Deus não te escolheu baseado na sua condição financeira. Deus não te escolheu baseado no conhecimento bíblico ou intelectual que você tem. Deus não te escolheu baseado nos méritos que você possa ter ou na influência que você tem. Mas Deus te escolheu, foi pela graça, foi por amor. Aleluia. Paulo, meus irmãos, era um perseguidor da igreja, mas pela graça Deus o escolheu. A missão de Paulo era destruir a igreja do Senhor e extinguir o nome de Jesus da face da terra, até o dia em que ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Aleluia. Quando ele estava a caminho de Damasco, e Jesus transformou ele no maior missionário de todos os tempos. Paulo, meus irmãos, foi o responsável por implementar o maior número de igrejas no mundo. Veja que interessante, ele queria acabar com a igreja, mas acabou se tornando o maior implantador de igrejas do mundo. O próprio apóstolo Paulo vai reconhecer que ele não merecia estar nessa posição, mas que pela graça Deus o escolheu. Na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 9 e 10, Paulo vai dizer: porque eu sou menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ensina que se ele foi um missionário é porque Deus o escolheu. Pois se fosse baseado em méritos, ele não era para ter sido nem a última opção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, meus irmãos, também. Davi não tinha aparência, era o menor. Porém, aleluia, pela graça Deus escolheu. Deus manda o profeta Samuel ir até a casa de Jessé, pois lá ele iria ungir o novo rei de Israel. Quando Samuel vê passar à sua frente o jovem Eliabe, ele pensa: com certeza é esse. Pois Eliabe ele tinha toda uma aparência para ser rei. Porém, o texto bíblico nos diz que, embora ele tivesse aparência, o Senhor o havia rejeitado. E Deus ele ainda exorta o profeta Samuel dizendo: o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Eu sei que vai doer, mas vai durar, meus irmãos, mas existe muitos Eliabes por aí, aleluia, mas que Deus tem rejeitado, pois Deus é aquele que conhece os corações. Do que adianta ter aparência e ser rejeitado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, o profeta Samuel pergunta para Jessé: acabaram-se os moços? E Jessé vai dizer: ainda falta o menor. Davi era conhecido como o menor, porém foi ele quem Deus escolheu para ungir como rei. O homem pode olhar para você e não ver aparência, mas Deus olha para você e diz: é esse que eu vou escolher. Você pode não ter aparência de pregador, mas Deus te chamou para pregar a palavra. Você pode não ter aparência de profeta, mas Deus te chamou para profetizar. Você pode não ter aparência de obreiro, mas Deus te chamou
Aleluia. Não é, meus irmãos, baseado nas suas obras, mas pela graça Deus o escolheu. E nós podemos citar o exemplo do filho pródigo, que exigiu que o pai lhe desse toda a sua parte da herança. Saiu de casa sem rumo, sem direção, e começou a gastar tudo o que tinha até que ficou sem nada. O filho pródigo, meus irmãos, aos olhos do homem e aos olhos do seu irmão mais velho, merecia estar com os porcos na lama, mas aos olhos do pai, ele ainda era muito amado. O filho pródigo desejou voltar para a casa do pai, para que o pai o aceitasse, aleluia, como um dos seus empregados, pois devido às suas atitudes, ele não se achava digno de ser chamado de filho, aleluia. Mas quando ele ainda está se aproximando de casa, o pai vê e corre a seu encontro, lhe abraça, lhe beija e dá ordem aos seus empregados para que trouxesse a melhor roupa e o vestisse, colocasse um anel em seu dedo e sandália nos seus pés, e que preparasse um bezerro cevado e, aleluia, para que eles pudessem comer e se alegrar, porque o seu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Louvado seja Deus. A melhor roupa, meus irmãos, representa justificação e santidade. Deus nos cobre com a justiça de Cristo, a veste, aleluia, trocar as roupas sujas do pecado por veste de salvação. Deus nos reveste, meus irmãos, de identidade de filho. A veste é recebida, não conquistada. Isso é graça, não é mérito. O anel, meus irmãos, representa autoridade delegada e pertencimento. Deus não apenas perdoa, mas confia responsabilidades novamente ao restaurado. Em Cristo Jesus recebemos autoridade espiritual. Louvado seja Deus. O anel, meus irmãos, lembra que não somos apenas perdoados, mas reintegrados à missão e ao propósito de Deus. Isso é graça, não é mérito. As sandálias representam, meus irmãos, nova caminhada com Deus, calçados com o evangelho da paz. Simboliza liberdade do pecado e restauração, de andar com, aleluia, direito, de andar direito como filho, aleluia. Sandália significa, louvado seja Deus, aleluia, andar com Ele e servir de testemunha, louvado seja Deus. Isso é graça, meus irmãos, não é mérito. Então nessa noite, meus irmãos, eu queria te dizer que Deus te escolheu, pois Ele te ama. Mesmo que você tenha abandonado a sua presença, as suas obras podem não ter sido boas, mas se você se arrepender e voltar para a casa do Pai, aleluia, Deus vai te abençoar. Deus vai te, aleluia, pela graça de Deus, Deus vai cumprir os projetos, Deus vai cumprir os propósitos que Ele tem na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. É pela graça, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Outro ponto, meus irmãos, diz assim: o Senhor é com você. No versículo 12 diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valoroso. Louvado seja Deus. O Deus que te escolhe, aleluia, é o Deus que te anima. Por causa da desobediência, o povo de Israel estava sendo oprimido por 7 anos pelos midianitas. Tudo que eles produziam, o inimigo vinha e roubava o seu sustento. Por isso Gideão está malhando trigo no lagar. O lagar, aleluia, o trigo normalmente era malhado na eira, em campo aberto. Porém Gideão não poderia fazer isto, pois ele estaria na visão dos inimigos. Mas ele estava malhando no lagar, que normalmente era uma cisterna de 2 metros quadrados, usado para pisar as uvas para o preparo do vinho.
E é exatamente, meus irmãos, nesse lugar, aleluia, escondido, fora do alcance de todos, que Deus chega e aparece para Gideão. Aleluia, louvado seja Deus. Deus, ele aparece para Gideão e diz: o Senhor, aleluia, louvado seja Deus. É exatamente, meus irmãos, nesse lugar o Senhor vai dizer: o Senhor é contigo. Aleluia. E o Senhor, meus irmãos, vai começar a animar Gideão, aleluia, que estava naquele local trabalhando fora do alcance dos inimigos, malhando trigo que era o sustento da sua família. E da mesma forma, meus irmãos, o Deus que te escolhe é o Deus que anima você. Quando você se sente impotente diante dos cenários mais caóticos, aleluia, talvez, meus irmãos, o inimigo ele esteja tentando te oprimir, quem sabe até mesmo roubando a sua paz, a sua felicidade, aleluia. Mas hoje Deus ele está dizendo para mim e para você: se coloca de pé, meu servo, pois eu sou contigo. Louvado seja Deus. Aleluia. Não há barreiras, meus irmãos, que o nosso Deus ele não possa derrubar. Aleluia. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia. Nada é impossível para o nosso Deus. Nosso Deus, ele nunca perdeu uma batalha, e ele nunca deixará os seus filhos desamparados. Louvado seja Deus. O nosso Deus ele é o nosso refúgio. O nosso Deus ele é a nossa fortaleza. O nosso Deus aleluia, é a sombra, aleluia, que nos protege. Louvado seja Deus. O nosso Deus, aleluia, ele é poderoso, meus irmãos, para combater aquilo que você não pode. Deus, ele pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. Aleluia. Nada é impossível para o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus que te escolhe é o mesmo Deus que vê em você aquilo que ninguém vê. Louvado seja Deus. O Senhor, meus irmãos, diz para Gideão: homem valoroso. Na versão NVI diz poderoso guerreiro. E na versão NTLH diz: você é corajoso. Gideão, meus irmãos, estava, aleluia, malhando trigo, escondido no lugar menos apropriado, com medo do inimigo vir e roubar o seu sustento. E Deus chega e chama ele de corajoso, chama ele de, aleluia, poderoso guerreiro, chama ele de valoroso. Aleluia, tente imaginar essa cena, meus irmãos. Aleluia, você está, aleluia, na beira de um calabouço. Você está, aleluia, no buraco profundo, meus irmãos, e Deus te chamar de valente, Deus te chamar de corajoso. Aleluia. Porém, meus irmãos, Deus é aquele que criou Gideão, e como Criador o formou como um poderoso guerreiro, o formou como um homem corajoso e cheio de valor. Da mesma forma, meus irmãos, Deus olha para você e diz que você é corajoso, que você é um guerreiro, uma guerreira, que você é alguém de valor. Aleluia. Mesmo que você se sinta, aleluia, esteja no cenário caótico, mas Deus te chama por aquilo que Ele te criou. Louvado seja Deus. Talvez nem mesmo você se enxergue como alguém de valor, aleluia, mas Deus olha para você, para dentro de você, e te vê com todas as qualidades que Ele te formou. Louvado seja Deus. Aleluia. As horas não se passam, meus irmãos, então, aleluia, vamos apressar um pouco.
Último ponto, meus irmãos, Deus te deu uma missão. Versículo 14 diz assim: então o Senhor se virou para Gideão e disse: vai nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Aleluia. Deus, Ele te anima. Deus, Ele te escolhe e te dá uma missão. Aleluia. Por causa, meus irmãos, da opressão dos midianitas, a nação de Israel empobreceu muito, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, rogando por socorro. Aleluia. E Deus, meus irmãos, dá a Gideão a missão de liderar a guerra contra os midianitas. Deus, meus irmãos, também tem uma missão que só você pode fazer. Que missão é essa? É o propósito para o qual Ele te criou. Aleluia. Essa responsabilidade, meus irmãos, você não pode passar para outro fazer, pois a responsabilidade é sua. Deus te entregou nas suas mãos. Louvado seja Deus. É você que tem essa responsabilidade de executar essa missão. Deus te tirou lá do lamaçal do pecado, te lavou, te colocou vestes brancas e te designou para um propósito nessa terra. Então viva o propósito de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero, meus irmãos, agradecer a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe e transforme